Boa noite a todos, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião de assistência espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convidamos a todos que acompanhem a leitura da página de harmonização que será lida por nosso irmão Pedro Henrique, representando a mocidade do CEIU. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Ninguém é inútil. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio de muito longe fornece a água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado, a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável que lhe se construa um adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm um sinônimo do dever. Atendemos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, não te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, como o prazer de servir. Unamos os nossos pensamentos em torno do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus nosso Pai, a fim de que possamos ser merecedores da assistência e do amparo dos espíritos amigos que velam por esse trabalho em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Jesus, amigo celeste, guia e modelo de nossas almas. Aqui nos encontramos, Senhor, em Teu abençoado nome, reunidos, e por isso damos graças a Deus pela oportunidade que se renova mais uma vez de estarmos em Teu nome, Senhor. Rogamos, Mestre querido, o amparo para a nossa reunião. Que a Tua paz envolva e acalente os nossos corações. Abençoa, Mestre querido, os nossos irmãos que nesse instante estão no leito de um hospital ou enfermos em seu próprio lar. Abençoa também, Senhor, aqueles que perderam a liberdade material, que estão nos presídios, bem como aqueles outros que estão retornando à pátria espiritual. Em particular, Senhor, por aqueles que espontaneamente, no momento de desespero, buscaram a porta falsa do suicídio. A todos esses, Senhor, rogamos que as nossas vibrações em Teu nome possam acalentar seus corações
E assim, certos da tua misericórdia e do amparo de Deus, na presença dos espíritos amigos, permita, possamos nós dar início à nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema em estudo na noite de hoje tem como título Humildade Sempre. O expositor, o nosso companheiro Mário Luiz, a referência, o Evangelho capítulo 7, itens de 3 a 6. Com a palavra, meu irmão. Muita paz a todos. Queridos irmãos, boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente e que possamos apacentar os nossos corações nesse momento, buscando a tranquilidade e a harmonia interior para elevarmos o nosso pensamento a Deus em agradecimento por mais um dia em nossas vidas. E rogando a Jesus que nos envolva com a sua paz e que o Divino Mestre nos auxilie a compreender mais, a fim de servirmos melhor, induzindo-nos sempre à prática do bem e à compreensão de nossas limitações. Permita, mestre amigo, que os benfeitores espirituais estejam sempre ao nosso lado, orientando-nos, esclarecendo-nos, auxiliando-nos e dando-nos o amparo e a proteção de que tanto necessitamos, e que a lição da noite de hoje, do Evangelho de Jesus, seja motivo de reflexões para nossas ações diárias. E assim, em Teu nome, Jesus, em nome da espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar os estudos da noite de hoje, que é do Novo Testamento. E quem anotou foi São Mateus, no capítulo 5, versículo 3, Bem-aventurado os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Kardec apresenta, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, e que tem como título, Aquele que se eleva será rebaixado. E tem 3 a 6, que são 3 passagens do Novo Testamento, 2 de São Mateus e uma de Lucas, que vem corroborar no entendimento da fala de Jesus, que a incredulidade zombou destas máximas, como de tantas outras parábolas do Mestre, pois ele não deixou nada escrito. Pensam os incrédulos como podem os pobres de espírito adentrarem ao reino do céu, pois na concepção humana os pobres de espírito são tidos como loucos, desorientados no tempo e no espaço. Lelé da cuca, não falam lé com cré. Já os ricos de espíritos são os prósperos da terra, pessoas públicas e importantes que só pensam em acumular riquezas e poder. Mas para Jesus são os orgulhosos de coração, e os pobres de espíritos na terra são os humildes de coração. Façamos então neste momento, pela via do pensamento, uma viagem no tempo, há 2050 anos atrás, e encontraremos o forneiro, o ourives fiel de Deus, que se fez mestre, e na beira do mar da Galileia, em um monte das Beatitudes,
o Monte das Bem-aventuranças, que está situado entre as cidades de Cafarnaum e Tábaga, e através do seu sermão, diante de apóstolos, discípulos, seguidores simples e humildes, nos apresentou o ferramental divino, as bem-aventuranças, para que pudéssemos iniciar e utilizar no nosso burilamento pessoal, isto é, a reforma íntima, a transformação moral individual de cada um e coletiva como um todo, pois transformando a unidade, o homem, a coletividade também se transforma. E como afirmou Mahatma Gandhi, se queimassem todos os livros e tratados que dizem respeito às regras de comportamento social, ético e moral da humanidade, e restar apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Com certeza, a criatura humana teria bases sólidas para recomeçar e transformar os ricos de espíritos da terra, com seus valores absolutos, em pobres de espíritos relativos na terra, com os seus valores morais adquiridos na forja da caridade. Iremos falar apenas de uma ferramenta importante do Sermão do Monte e que fará o nosso espírito ser pobre na terra e rico no céu. Iremos abordar a humildade. Mas muitos falam, escrevem e traçam definições sobre a humildade, de que se dizem possuidores ou que propõem para vivê-la não a si próprios, mas aos outros. A humildade exterioriza o valor e as conquistas pessoais. A persona, ignorando-se, irradia-se e fomenta a paz em toda parte. Quando alguém se permite penetrar de humildade, enriquece-se de força renovadora que se não exaure. Segue sempre a programação a que te vinculas com o bem, não descurando o burilamento íntimo e no sacrifício dos interesses pessoais, em benefício do teu próximo, que se chama caridade. Se os outros pensam em contrário à tua atividade caridosa, cala e prossegue. Eles serão os pobres de espíritos no céu. Cada qual responde a si mesmo pelo que é e pelo que faz. Investe da segurança de que na terra ainda não há lugar, ou pelo menos compreensão, para a verdadeira humildade de que Jesus se fez o protótipo por excelência. Ignora o mal e os praticantes e seguidores do mal, não revidando nem magoando ninguém. Embora ferido em sofrimentos intensos, socorre sempre a todos durante a larga travessia pelo oceano das paixões humanas dilacerantes, confiante da vitória plena e final do bem sobre tudo e sobre todos. Jamais te deixe engolfar pela revolta do orgulho que fomenta e alimenta o egoísmo, a vaidade, a inveja e a soberba. A humildade difere da humilhação. Uma é luz, a humildade.
A outra é treva, a humilhação. A primeira eleva, a segunda rebaixa. Já o homem rico de espírito, materiais na terra, equivocado durante a sua caminhada evolutiva, sempre procurou primeiramente os valores intelectuais, buscando sempre na ciência positiva os meios para obter títulos e viver uma vida de luxo, riqueza, luxúria e ostentação, sempre em busca do supérfluo. E em cima de palanques, na frente dos flashes e dos aplausos, criam teorias vãs para se manterem no poder e alimentar suas castas privilegiadas que se perpetuam por várias gerações, não se preocupando com o seu próximo, que na maioria das vezes falta até mesmo o necessário, indo na contramão da caridade. Mas quando a fazem, procuram mostrar as mãos para que sejam vistas por todos. Porém, o objetivo principal é obter vantagens e poder. Posteriormente, quando fazem o bem, é pensando em se dar bem. Porém, em paralelo, para se manterem na opulência, desenvolvem em si a pior chaga da sociedade, o orgulho, que traz junto toda a sua corte, o egoísmo, a vaidade, a ostentação, a soberba, a violência, o preconceito e tantas outras mazelas que os tornam ricos e poderosos na terra, mas pobres no céu. Quanto mais ricos e poderosos se afastam de Deus, acreditando que a felicidade é deste mundo e vivem em busca do prazer carnal. Ledo engano ao desencarnarem, não levam nada para a vida verdadeira, isto é, a vida de espírito. Os títulos ficam na lápide ou em notas de revistas e jornais. Todas as riquezas materiais serão disputadas em processos litigiosos, e o que resta, as traças e a ferrugem darão conta de consumir. Até mesmo o corpo físico retornará ao pó. Chegarão aos céus sem nada do que cultuaram, buscaram e acumularam, como verdadeiros homens pobres e endividados das leis de Deus. No processo reencarnatório, terão que voltar novamente e refazer a trajetória em busca do homem rico de bens morais, que será na terra um dos pobres de espíritos, anulando o homem velho de bens materiais ou ricos de espíritos materiais. E iremos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que tem como título Aquele que se eleva será rebaixado, e tem 3 a 6. Encontraremos nesses itens 3 momentos da vida de Jesus, no convívio com seus discípulos, quando ele aproveita para nos ensinar a necessidade de sermos humildes. A humildade é sentimento contrário ao orgulho. É o cartão de ingresso no reino dos céus. É o sentimento capaz de levar o homem a perceber que, mesmo conhecedor de muitas coisas, outros existem que sabem mais do que ele. Somente a humildade leva o homem a não se sentir nunca, em circunstância alguma, superior a quem quer que seja, porque reconhece sua pequenez diante do Pai e sabe que muito tem ainda que aprender.
E só pode ser humilde aquele que compreende que a posição de superioridade é acréscimo de responsabilidade espiritual para produzir o bem, para amparar, para servir. Como sabemos, Jesus nada escreveu e seu método de ensino era aproveitar as situações, as conversas, as perguntas do momento para explicar as leis divinas. Jesus nos trouxe belíssimos ensinamentos por meio de parábolas. E nessa sua maneira de ensinar, ele nos deixou a norma mais perfeita do ensino, ou seja, vivenciar o que se quer ensinar. E no item 3, Mateus ressalta o episódio onde os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem seria o maior no reino dos céus? Ao colocar um menino como modelo a ser seguido, Jesus exaltou a criança, porque simboliza a simplicidade e humildade e a pureza de coração. É na facilidade com que elas brigam e se reconciliam, não guardando rancor, e na confiança e respeito que demonstram aos outros, principalmente aos adultos, e no seu anseio de entusiasmo de aprender, sem pretensões de superioridade ou infalibilidade, e nos assemelhando a ela, com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Não é ser criança, mas semelhante a elas. No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a citação: então se chegou a eles a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e pedindo-lhe alguma coisa. Ele disse: que queres? Respondeu ela: dize a estes meus 2 filhos que se assente no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E sintetizando, Jesus disse: mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Anotou Mateus, no capítulo 20, versículos 20 e 28. E nessa citação de Jesus, quando ele fala que aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor, e o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, nós iremos encontrar o maior exemplo de humildade na passagem do lava-pés, quando Cristo lava os pés dos 12 apóstolos e depois beija cada um deles, dando exemplo de que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. E também diante de Pôncio Pilatos, procurador romano, tipo de prefeito, de Jerusalém, que ficou incumbido de inquirir Jesus com o objetivo de encontrar meios para condená-lo. Então ele pergunta ao Cristo: tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz.
Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E Jesus se calou. Porque Pôncio Pilatos, homem culto e poderoso, não compreendeu que ali diante dele se encontrava a verdade. Já no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lucas, o evangelista, narra que em dia de sábado entrou Jesus na casa de um fariseu. O nome do fariseu não é mencionado. No entanto, o mestre foi ali, convidado para a refeição. E ao adentrar o local, foi observado pelos que lá estavam e, por sua vez, passou a observá-los também. Jesus notou que os convidados escolhiam os primeiros lugares. No atropelo, no empurra-empurra, todos desejavam ficar mais próximos possível do anfitrião. Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade para o ensino, passando os olhos pela sala sutilmente, vendo o que estava ocorrendo, propõe uma parábola que tinha como objetivo corrigir aquele comportamento observado. As palavras de Jesus, em um primeiro momento, era uma lição de etiqueta, mostrando que a boa educação deve estar presente em todos os lugares. Mas Jesus foi além da questão da etiqueta, da educação. Jesus trouxe um ensinamento voltado para nosso espírito, aconselhando o cultivo da humildade e do desprendimento, virtudes que por várias vezes ele apresentou como características essenciais do verdadeiro cristão. Jesus não apenas nos ensinava, mas exemplificava e vivenciava a humildade. A humildade é força moral, nivela todos os homens como irmãos e nos estimula a prática do bem. O orgulho, ao contrário, é fraqueza moral para que faz o homem sucumbir diante das menores contrariedades. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes do mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra e que frequentemente são bem pequenos no mundo dos espíritos, os que foram grandes e poderosos na terra. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os faziam grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem e até mesmo o corpo físico enfeitados com roupas caras e joias preciosas. Não tendo nada mais, chegam ao outro lado mundo desprovido de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque vem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. Então aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se eleva será rebaixado. Temos um exemplo bem concreto disto
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, de Allan Kardec. Há uma comunicação do espírito de uma antiga rainha de França, que ao adentrar o mundo dos espíritos, após uma vida de fausto e de orgulho, opulência, ostentação, viu com imensa surpresa que os espíritos de muitas pessoas que a ela haviam sido subordinadas na terra e desempenhavam posições subalternas, obscuras, eram muito superiores a ela e desfrutavam, no mundo dos espíritos, de uma situação superior. Em certo trecho da sua comunicação, ela diz textualmente: que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, porém muito acima, homens que eu julgava tão pequenos e os desprezava por não serem nobres de sangue. Só então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas, que com tanta avidez se buscam na terra. E para finalizarmos o nosso estudo, iremos trazer alguns exemplos de espíritos que eram ricos de espíritos na terra e se tornaram pobres de espíritos, por renunciarem a toda a opulência, a toda a glória, a todos os títulos e a todo o poder. E nós podemos, iniciar falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era mestre, professor, homem de ciência, culto, reconhecido, que tinha uma vida tranquila, mas quando diante dele se apresentou uma invasão de informações, a qual ele procurava por toda a existência de homem de ciência, ele renuncia a todos os títulos, muda até o nome para Allan Kardec, para poder mergulhar naquela nova ciência que se apresentava diante dele. E com esforço, fé e coragem, foi capaz de trazer para a humanidade o Consolador prometido por Jesus. Temos também Paulo de Tarso, homem poderoso, conhecedor da lei, que tinha o poder até de conduzir as pessoas que não comungavam com a sua doutrina aos circos, ao apedrejamento, à crucificação. Mas quando deparou diante de Jesus aquela luz da verdade, e quando questionou a ele: Saulo, por que me persegues? Ele mergulhou em profundidade naquele espírito de luz que diante dele o cegou para o mundo e tudo que ele fizera dali para trás. E dali para frente vai buscar no Evangelho de Jesus a verdade. E através das suas cartas se torna o maior divulgador do verdadeiro Evangelho de Jesus. Era tido como louco, era tido como aquela pessoa que perdera o juízo, porque trazia aquilo diferente do que ele pregava. Mas na realidade, Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, vestiu o manto da humildade. Temos também a nossa irmã
Madre Teresa de Calcutá, que dos conventos na Europa, que não lhe faltava nada, quando diante da imagem de Jesus na cruz, em que um soldado lhe colocava uma esponja vinagrosa em sua boca e ele questionava: tenho sede. E ela se transfere para a Índia. E lá, diante de uma terra hostil, com uma língua diferente, com o manto da humildade, vai atender os necessitados, os doentes, aquele para quem Jesus veio servir. Por isso, meus irmãos, se nós procurarmos na história da humanidade, iremos encontrar muitos espíritos que vestiram a capa da humildade, como São Francisco de Assis, Santo Antônio, São Francisco Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, que se tornaram verdadeiros seguidores do Cristo, da sua mensagem consoladora. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos dê forças para podermos iniciar a nossa caminhada no trabalho da caridade, para que possamos também um dia ser portadores desta capa da humildade. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração de nossos irmãos Pedro Henrique e Mário Luiz, assim como a todos presentes, encarnados e desencarnados, que com suas presenças nos prestigiaram. É hora de agradecer. Agradeçamos a Deus por esses benefícios, por essa luz, por esta paz que nesse momento envolve os nossos corações. Senhor, estamos chegando ao final de nosso encontro contigo. Gostaríamos de agradecer, Senhor, por todos os benefícios que nos foram proporcionados. Obrigado por tudo, Senhor, e despede-nos na tua santa e abençoada paz. Que assim seja. Convidamos a todos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, proporcionando assim benefício a todos nós que estamos à distância. Que assim seja, graças a Deus.